Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta sexta-feira, dia 5 de julho, Ageu 1, 1 e 2. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Ageu profetiza, juntamente com Zacarias, no retorno do povo de Judá do cativeiro babilônico. Quando o rei Ciro, logo no princípio do seu reinado, ele assina um decreto autorizando os judeus que desejassem voltar a Jerusalém para reconstruir o templo, que poderiam voltar, e não apenas poderiam voltar, mas teriam todas as despesas pagas pelo governo de Ciro. Voltaram, então, alguns grupos de judeus, entre eles Esdras, que escreve o livro de Esdras, que narra essa volta, e Josué, que era sumo sacerdote, não aquele Josué já tinha ido há muito tempo, e também Zorobabel, que estava no comando, porque Esdras era escriba. Então, Zorobabel assumiu a função de governador. E depois, com as perseguições do pessoal que a Assíria tinha colocado em Samaria, quando a Assíria destruiu Samaria e levou os habitantes para outros países, ele trouxe pessoas de outros países para habitarem em Jerusalém. Então, essas pessoas buscaram de todas as maneiras impedir a construção do templo, e em um determinado momento, já no tempo do rei Artaxerxes, eles conseguiram uma autorização do rei para impedirem a obra. Mas o texto diz que no segundo ano de Dario, quando Dario então assume o trono, e ele vai verificar nas crônicas dos reis, e ele lá encontra o decreto de Ciro. E ele então autoriza a construção, o recomeço da construção do templo. E é exatamente nessa parada, por causa dos inimigos, durante o tempo do rei Artaxerxes, que Ageu e Zacarias começam a incentivar o povo, ainda no tempo de Artaxerxes. Então, o povo se movimenta, recomeça a obra, tem a perseguição dos inimigos, mas, a partir do segundo ano de Dario, então, eles recomeçam a obra, agora autorizadas pelo rei. Então, é nesse tempo que Ageu profetiza. E a ideia dele é exatamente essa, que não é tempo de edificar a casa do Senhor. É claro que
essa casa do Senhor, ela é o templo que havia sido destruído. O templo construído por Salomão havia sido destruído e agora eles estavam edificando. Mas hoje, no Novo Testamento, a casa do Senhor é o nosso corpo. Paulo afirma que o nosso corpo é o templo, é a morada, é a residência do Espírito Santo. Então, edificar a casa do Senhor hoje não é simplesmente construir um prédio, mas edificar a casa do Senhor hoje é edificar a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, porque Deus quer fazer morada neste corpo. E para que isso aconteça, ele precisa estar preparado, ele precisa estar limpo. E só pode preparar, só pode limpar o nosso corpo a autoridade e o poder de Jesus. Então ele nos purifica com o seu sangue e ele nos dá condições de nos tornarmos casa de Deus. Então, a casa de Deus, profetizada por Ageu, era o templo de Jerusalém. A casa de Deus que nós precisamos construir hoje é a nossa própria vida. Que esta sexta-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.